Olá, Eja, tudo certo? Bom, como eu tenho feito, né, algumas semanas aí, eu tenho gravado alguns resumos das aulas que a gente já tem encaminhado até o momento. Então, a primeira foi um resumo das 5 primeiras aulas, né, dos primeiros conceitos, da introdução à sociologia, do surgimento da sociologia, dos conceitos básicos de socialização, das instituições sociais, e a segunda aula falando exclusivamente sobre Auguste Comte e Emily Durkheim, que são os dois autores fundadores, né, dessa ciência sociológica. Dando seguimento agora na aula 6 e 7, a gente está falando sobre conceito de cultura e a gente vai caminhar ainda algumas semanas ainda para frente falando a respeito dessas questões. Então, da influência, né, de como que o Durkheim vai chamar de consciência coletiva, né, então de toda essa construção simbólica que existe na sociedade, como isso influencia a nossa formação como indivíduo. Então, quando a gente está falando sobre cultura, né, quando a gente traz essa discussão da sociologia para esse âmbito, para essa nova forma de perceber essas relações, a gente está falando sobre tudo aquilo que constrói os sentidos e os significados no nosso dia a dia. Então, a gente está falando sobre a nossa forma de interpretar a realidade, de responder o como e o porquê das nossas relações, a nossa religiosidade, as nossas superstições, as nossas opiniões, né, as nossas tradições. Então, são vários aspectos importantes aí que podem ser definidos como cultura. Uma outra forma da gente interpretar essa relação também é pensar naquilo que nos faz enquanto sujeitos sociais, aquilo que nos faz enquanto um aglomerado, né, um grupo social humano efetivamente construído a partir da linguagem, né, e a partir de todos esses significados e sentidos. Porque se a gente pensa em grupo social, a gente pode considerar que as formigas são um grupo social, as abelhas são um grupo social, mas elas não têm cultura, né? Elas reproduzem comportamentos de trabalho, elas reproduzem até mesmo comportamentos de comunicação e linguagem. No entanto, esses sentidos, né, que a gente está falando, esses significados das coisas, eles não existem na relação desses grupos, né, biológicos. Então, um primeiro conceito importante para a gente levar em conta é justamente a capacidade de superar a nossa condição natural e essa construção de novas relações a partir desse aspecto cultural. Então, tudo aquilo que a gente faz que supera a natureza ou que se constitui como um relacionamento artificial, entre aspas, com a natureza, a gente está falando de cultura. Né? E nisso a gente envolve tanto a linguagem, tanto as formas como a gente constrói as nossas relações coletivas, que elas não são naturais, né? A gente escolhe como a gente se estabelece relação com outras pessoas, como que nós constituímos família, como que nós constituímos as nossas relações de amizade, né? E efetivamente como que nós vamos dar sentido e a aproximação com as próprias relações de trabalho, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que existe uma divisão sexual do trabalho, né? Que a gente pensa em trabalhos de homem, trabalhos de mulher, a gente começa a pensar no uso das ferramentas, ou então a gente considera que na nossa cultura nós somos monogâmicos, né, e somos efetivamente monogâmicos e heterossexuais em nossa grande maioria, mas que existem culturas poligâmicas, né, em que as pessoas se casam mais de uma vez e constroem famílias extensas, né, um homem com várias esposas ou uma mulher com vários maridos, né? A gente percebe que esses arranjos, essas formas de organizar as nossas relações sociais, elas estão baseadas nessa condição da linguagem e do sentido que eu falei, e isso se constitui numa expressão material e física nas nossas relações dessa nossa capacidade, então, de estabelecer essa relação com o mundo na forma da cultura. Então, aí já entram 3 conceitos importantes, né? A gente está falando sobre todos esses sentidos, sobre todas essas estratégias, né, que nós, enquanto indivíduos, enquanto grupos sociais, enquanto sociedades, construímos para sobreviver, né, para dar sentido e simbologias, né, para todas essas atividades.
Então, a gente pode considerar, por exemplo, que tem muitas dos nossos arranjos, né, enquanto sociedade, que a gente explica a partir da religião, né, que a gente vai utilizar como base, como fundamento, aspectos mitológicos, né, a resposta de Deus ou dos deuses, né, para nos dizer qual é a forma adequada de relacionamento social, qual é a forma adequada de se viver em sociedade. Então, quando a gente pensa nessas explicações e na multiplicidade, né, nas grandes possibilidades de se fazer isso, a gente está falando dessa múltipla possibilidade de se construir cultura. Então, os 3 conceitos, né, é justamente o conceito de cultura, a questão da linguagem, que é um aspecto fundamental, porque é por meio dela que a gente vai estabelecer as relações de troca, que a gente vai estabelecer as relações de identidade, né, que a gente vai poder educar os mais jovens a partir da nossa própria cultura, né, e que a gente vai também reconhecer as diferenças. E o terceiro ponto é justamente a condição das diferenças, né? Então, a nossa capacidade de relativizar os nossos olhares, né, a nossa lente dos óculos, e olhar para a forma como o outro realiza a sua vida, as suas relações sociais e a sua vida em sociedade, né, de uma maneira diferente, e a gente consegue analisar a perspectiva dele a partir dele próprio, né, e não a partir daquela forma que eu, enquanto sujeito, considero que é certo ou errado. Né? Então, o grande exercício da antropologia, que é a ciência que estuda as culturas, né, e que está aqui casada, né, do ladinho com a sociologia, o grande exercício é justamente a gente relativizar, né, a gente relativizar o nosso olhar e conseguir olhar para a multiplicidade, né, para a multiculturalidade, para todas as possibilidades de se viver no mundo e a gente considerar que essas diferenças são legítimas. Né? Então, a gente pode pensar do mais leve, né, do mais tranquilo, que é justamente essa questão das diferentes línguas, né? Então, a forma como nós fomos colonizados, as nossas relações interétnicas, né, entre brancos, pretos e indígenas, e a formação da língua portuguesa, né, de uma maneira muito característica no Brasil, ao passo que, em Portugal, a língua portuguesa que se fala lá é completamente diferente. Vocês já devem ter prestado atenção, né, que quando a gente vê algum português de Portugal dando entrevista no jornal, por exemplo, aparece a legenda embaixo, né? Então, é porque a gente não tem uma familiaridade com este português, né, falado de uma maneira mais estruturada, por assim dizer, né, como a língua mesmo foi formada. A partir da mistura, né, com algumas palavras que vieram do Banto, do Yorubá, né, de muitas etnias africanas e também palavras indígenas, como a macaxeira, por exemplo, né, como o Itaipu, como o Guarani-Açu, né, então é só a gente pensar que nas nossas cidades da região, a grande maioria das cidades levaram nomes Guarani, né, então tudo isso transformou, inclusive, a nossa forma de falar, né, a nossa forma de retirar o plural, ou então o R do final dos verbos, né, então a gente fala, a gente vai lá, né, ao invés da gente dizer, nós vamos falar, a gente fala, a gente vai falar, ou então eu vou falar, nós vai falar, né, então, a coisa de retirar muitas palavras e de adoçar esse português, né, de transformar numa linguagem muito mais malemolente, fez com que a gente transformasse efetivamente a nossa linguagem em uma linguagem diferente de Portugal, de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, que são países também que falam a língua portuguesa. Então, aí fica um exemplo, né, da gente perceber o quanto que essa questão cultural ela é importante, né? Eu dei o exemplo também sobre os casamentos monogâmicos e poligâmicos, né? A gente pode pensar sobre toda a questão de gênero, sobre como que nós, enquanto sociedades, reconhecemos, né, as questões da homossexualidade, ou então do papel do feminino e do masculino, né, do que representa os nossos velhos e os nossos jovens. A gente pode pensar dentro do contexto da pandemia também, né, de que maneira que a gente vem considerando todas as questões lá no começo, quando se falava, olha, o coronavírus mata velhos, né, de que forma que nós, enquanto sociedade, entendemos e reconhecemos isso, né, isso demonstrou coletivamente, socialmente, que muitas sociedades valorizam bastante, né, os seus idosos, como as comunidades indígenas, né, as comunidades indígenas dizem que cada vez que morre um velho,
morre uma biblioteca, né? Porque se reconhece que o conhecimento adquirido ao longo da vida é um conhecimento importante. Então, será que nós, enquanto sociedade ocidental, também tivemos esse mesmo reconhecimento com os nossos velhos, ou a gente tem um tratamento diferente com relação a essa construção e a manutenção dos conhecimentos? Né? Então, todas essas reflexões, né, todas essas questões de como a gente se olha, né, enquanto sujeito social, dentro do nosso círculo social, e também a relação com os outros, seja internamente, seja externamente, mostra se a gente está olhando, né, para a cultura do outro com respeito, se a gente está olhando para a cultura do outro com essa relatividade que é necessária, né, e se a gente consegue, de fato, então, respeitar as diferentes formas, né, de se relacionar com o mundo, seja, então, né, em aspectos mais específicos do nosso cotidiano ou em aspectos mais gerais, como a própria religiosidade. Né? As religiões talvez sejam a estrutura mais rigorosa, mais firme, depois da linguagem, que a gente tem enquanto sujeitos sociais para estruturar a nossa forma de pensar o mundo. Né? E existem tantas formas, existem tantas diferenças, né, que se trazem a partir da perspectiva da relação com os deuses, né, e que estruturam as nossas relações do cotidiano também, que a gente precisa parar um pouquinho, olhar pela visão do outro para ver o que é aquilo que a gente compartilha, né? E o que faz da gente, então, sujeitos aí mais plenos socialmente. Então, um resumo, né, basicamente aí dessas aulas 6 e 7, né, para as aulas 8 e 9 eu vou gravar mais um, que aí a gente entra em um outro aspecto aí de influências que são os meios de comunicação, né, que são outras questões aí mais contemporâneas. Mas, de forma geral, a gente precisa considerar agora, nesse momento, né, justamente essa condição de olhar para a realidade a partir de todas essas simbologias e esses sentidos que a gente carrega de uma maneira muito naturalizada. Né? Então, lembrem que eu falei lá no começo que o grande exercício da sociologia é a gente desnaturalizar, né, aquilo que a gente vive no nosso cotidiano de uma maneira muito acelerada até, né? A gente não para pensar a respeito dos nossos próprios pensamentos, a gente não para pensar no sentido do nosso trabalho, no sentido das nossas relações familiares, no sentido das nossas relações educacionais. Aqui, de novo, a gente está falando das instituições, né? Então, da importância da gente circular por esses diferentes espaços e estruturas de organização da sociedade e o quanto que essas estruturas influenciam a nossa forma de pensar e o quanto que a gente devolve para elas também. Né? Então, nós, enquanto sujeitos, a partir do nosso pensamento, a partir da nossa interpretação da realidade, a gente influencia na realidade também, a gente influencia no mundo social, a gente transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas. Então, esse exercício é muito importante, né? A gente fazer o exercício para pensar onde que estão os nossos preconceitos, né? Onde que estão as nossas discriminações, o que faz da gente, né? Quais são os aspectos que muitas vezes são apontados por outros sujeitos que fazem da gente também vítimas de preconceitos e de discriminações, né? Eu, enquanto mulher, por exemplo, quais são as influências, né, que eu sofro, e vocês, né, minhas colegas mulheres também sofrem no cotidiano, que muitas vezes são realizadas de uma maneira naturalizada, né, então, questões de capacidade, porque mulher não tem capacidade de fazer isso, né, ou então, nossa, porque mulher tem que fazer isso, isso e isso, tem que casar, tem que ter filhos, tem que, né, então a gente, enquanto sociedade, ainda reproduz uma série de interpretações e de noções e que é o nosso pensamento, a nossa interpretação a respeito disso, que é capaz de compreender aonde que estão essas estruturas de cultura, né, onde que estão essas estruturas das próprias instituições e como que isso influencia, então, a nossa socialização, lembrando conceitos lá das primeiras aulas. Então, vejam como está tudo interligado, né, embora a gente esteja caminhando aqui para uma outra ciência, né, que é a irmã da sociologia, a gente está falando dos primeiros conceitos lá das primeiras aulas também. Né? Então, a forma como nós educamos os nossos filhos, como que a instituição escolar educa os seus alunos, né? Aquilo que a gente exige no mundo do trabalho, a forma como a gente respeita crenças e tradições religiosas, né? Então, tudo isso a gente pensa pelo âmbito do significado, tá? Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando dessas nossas ações, desses nossos pensamentos, das estruturas que organizam a sociedade como um todo,
pelo âmbito do significado. Qual é o sentido, qual é a explicação, qual é a lógica das coisas que a gente faz e da forma que a gente faz. E fazendo isso, a gente consegue olhar para o que o outro faz também e tentar procurar os sentidos a partir da lógica dele, né? Porque não basta fazer esse exercício e tentar olhar somente pelo meu olhar. As minhas regras, né? A minha linguagem, a minha forma de perceber o mundo não consegue explicar o mundo do outro, tá? Então, em resumo, o grande exercício é esse: é a gente olhar para o mundo da cultura, tentar perceber as nossas relações a partir da nossa comunicação, das nossas trocas e da linguagem, que não necessariamente é só a linguagem oral, né? Então, a nossa linguagem gestual, a nossa linguagem simbólica, visual, né? Tudo isso são formas também de comunicação. E, por fim, essa questão da relatividade, né? Como um último exemplo aqui para ilustrar bem o que eu estou falando, é só a gente pensar sobre alguns gestos, né? Que a gente pode pensar num autor chamado Clifford Geertz, que é um cara que a gente está vendo aí no conteúdo dessa semana e que a gente vai ver também na próxima semana igualmente, que ele fala sobre o significado da piscadela, né? O que o piscar, né? O que piscar pode significar? Então, esse exemplo eu acho que ele deixa muito claro, né? Porque ele vai dizer que a piscadela ela pode ter vários significados. Ela pode significar, por exemplo, eu conversando com vocês e fazer um sinal de que o que eu vou falar em seguida é uma brincadeira ou é uma mentira, né? Ou então eu estou falando aqui com vocês e tem uma outra pessoa aqui do lado, dou uma piscada para a pessoa e para, né, fazer um sinal para ela de que o que eu vou falar em seguida aqui vai ter um outro significado para ela, né? Ou então a questão do flerte, né? De fazer um charme, de chamar a atenção de alguém na rua. Então a gente pode ter vários significados. Da mesma forma que isso aqui tem um significado nos Estados Unidos e para a gente pode ter outro significado no trânsito, especialmente, né? Ou então isso aqui para a gente tem um significado e no Oriente Médio vai ter um significado completamente diferente. Provavelmente a gente vai arrumar briga na rua se fizer isso para alguém, né? Então tá aí a questão dos signos, dos sentidos, dos significados, da linguagem e da necessidade de olhar pelo olhar do outro, né? Porque se aqui no Brasil o positivo tem um significado, a gente consegue reconhecer qual é o sentido desse gesto nas nossas relações cotidianas. Mas para chegar no Oriente Médio e repetir o mesmo gesto com o mesmo significado que a gente usa aqui, a gente vai estar tendo, né, todo um comportamento violento, né? A gente vai estar cometendo uma gafe, né? Completamente muito séria, inclusive, né? Porque é um xingamento esse gesto no Oriente Médio. E aí a gente vai estar pecando por desconhecimento. Então, o mundo da cultura é um mundo muito vasto, né? Os significados eles são praticamente infinitos e o nosso grande exercício é dar uma geral aí, conhecer e usar a internet, né, gente? A internet está aí para isso também, para a gente conhecer culturas diferentes e ampliar também o nosso repertório aí sobre a interpretação do mundo. Beleza? Resumão é esse. Vou deixar disponível, vou publicar no WhatsApp, vou deixar no mural também. E qualquer coisa, estamos aí para vocês trocarem uma ideia comigo também. Pode chamar, tá bom? Até a próxima. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.